Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Antes de começarmos, gostaria de pedir desculpa porque ontem eu não consegui gravar, então ontem não teve vídeo, mas hoje estamos aqui e vamos estudar. Hoje o nosso tema é sobre não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Vamos começar? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as calquem aos pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Mateus capítulo 7, versículo 6. É da sabedoria popular que a riqueza só tem valor para quem sabe aproveitar. Uma boa ilustração disso é nos oferecida pela fábula do galo, que, estando a catar migalhas que comesse, deu com uma pedra preciosa. Vendo-a, exclamou: "Ah, se um lapidário te encontrasse, como haveria de regozijar-se com o achado? A mim, porém, de nada valeis. Melhor me serviria um grão de milho ou algum bichinho." E, afastando-se desdenhosamente, continuou à procura de algo que lhe satisfizesse as necessidades do estômago. O mesmo se pode dizer das coisas espirituais, meus irmãos. A utilização de nossas forças mentais e dons psíquicos, o domínio das leis que regem o universo, são noções benéficas que, quando empregadas com critério para fins edificantes, colocadas, porém, ao alcance de pessoas ignorantes ou inescrupulosas, podem ser desnaturadas, desvalorizadas, transformando-se em instrumento para a prática do mal. Da mesma sorte, certas verdades que sobreexcedem a ciência comum e ideias novas que vêm contrariar os costumes da época, de início, só podem ser assimiladas e saudadas com entusiasmos por uns poucos. Forçar sua aceitação geral, principalmente quando firam interesses ou infirmem privilégios, é expor-nos a violências. A história que diga. Assim, ao recomendar-nos que não oferecemos aos cães o que é santo e nem lancemos aos porcos as nossas pérolas, o mestre referia-se, evidentemente, a determinados tipos de homens ainda muito atrasados intelectualmente e moralmente, aos quais não convém sejam revelados conhecimentos superiores ao seu grau evolutivo, para que não contraiam perante a justiça divina maior soma de responsabilidade do que poderiam suportar, nem venham a prejudicar o próximo com o mau uso deles. Isso não quer dizer, meus irmãos, entretanto, que desprezemos tais criaturas, considerando-as indignas de nossa solicitude. Tampouco significa que os problemas do espírito e as questões transcendentes devam ser conhecidas exclusivamente pelos iniciados e sacerdotes. Em absoluto, essas palavras visam a ensinar-nos a proceder com tato e prudência, aguardando a ocasião mais oportuna para que nossa semeadura produza os resultados desejados. Pois, como é notório, todos assimilam facilmente aquilo que lhes interessa, enquanto mal toleram o que não lhes excite a curiosidade e não lhes traga proveito
imediato. Jesus, conhecedor profundo que era da psicologia humana, sabia disso. E daí a recomendação em tela para que não malbaratemos nossos esforços de catequese com quem se ressinta das condições mínimas de receptividade ao trato das coisas divinas. Jamais, todavia, deixou de aproveitar qualquer ensejo para soerguimento dos caídos na degradação ou mesmo no crime, desde que percebesse neles um desejo sincero, ainda que oculto, de reabilitação moral própria. Haja vista, entre outros, os episódios em que, com o fascínio de seu verbo, despertou para uma nova vida Zaqueu, o publicano corrupto, e Maria Madalena, a pecadora possessa de 7 demônios. Olha que estudo maravilhoso, né, meus irmãos? E como Deus, em sua solicitude, em sua providência, nos traz sempre os ensinamentos que precisamos no dia, na semana, no mês, que às vezes está acontecendo algumas coisas em nossas vidas. A gente tem que buscar sempre o melhoramento, o burilamento de nossas almas, o conhecimento, buscar nos renovar, mas sem que com isso a gente tenha que lançar, né, tudo aquilo que a gente conquistou, as nossas riquezas espirituais, para qualquer um. Não tentar infundir neles de forma grosseira e obrigando o outro a pensar como você, porque você também está se melhorando. E quando nós conquistamos algo espiritualmente, algum conhecimento, a gente tem que ter uma maneira de levar isso para os nossos irmãos, mas sem obrigá-los a pensar como nós, porque como foi falado aqui, às vezes o irmão ainda não está preparado para aquele aprendizado. Eu sempre dou esse exemplo. Não tem como a gente que está buscando ainda o conhecimento nos comparar com aquele que já tem o conhecimento de certas coisas, sejam elas de coisas materiais ou ainda de estudos da ciência aqui na Terra. Eu sempre falo que eu não consigo conversar com uma pessoa que estuda física quântica. O conhecimento dele está muito além do meu. E por ele conhecer coisas que eu ainda não tá na minha mente, não tá na minha vida, eu vou achar que ele é louco, né? Eu vou achar que tudo que ele tá me falando é uma inverdade, por eu desconhecer o assunto. Por isso que eu sempre falo, vamos sempre buscar conhecer todo e qualquer assunto, meus irmãos, pra gente não ter julgamentos, né, sem base. A gente tem que estar embasado no conhecimento, pra gente discutir, discorrer sobre aquele assunto, né? Então, e ele fala que a gente não pode desprezar as criaturas por elas não terem o mesmo grau de entendimento como nós. Porque teve uma época da nossa vida que a gente também não tinha esse conhecimento. O que me fez ter? A busca, o estudo, a leitura. Então vamos ler coisas edificantes, buscar entender coisas que a gente ainda não entende. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu não acredito nisso. Você não acredita porque você não estudou, você não buscou a ler. É a mesma coisa eu chegar para minha filha de 4 anos e tentar explicar para ela a matemática. Ela só sabe contar até 10. Falar de tempo, ela não tem noção de tempo. Eu querer falar para ela sobre física, ela não entende. Então não é compatível com a idade dela.
E também a gente tem que entender que a nossa idade espiritual muitas das vezes não está compatível com as coisas que a gente está aprendendo. Por isso que a gente tem que buscar. Por isso que os filhos a gente coloca na escola, por isso que a gente estuda, pra gente entender das lições, pra gente buscar o conhecimento, pra gente não ficar, né, ignorante no saber. E aí, meus irmãos, a gente tem que proceder com muito tato e prudência com esses tipos de irmãos que ainda não têm esse conhecimento, como algumas pessoas já tiveram conosco, na nossa ignorância intelectual, espiritual e moral. Então vamos, né, buscar o conhecimento, leituras, buscar sobre o assunto. O fulano falou com você sobre um assunto. Vai e busca, lê. Que na próxima você vai poder conversar, não de igual para igual, mas com conhecimento totalmente diferenciado do que você tinha sendo leigo no assunto. Eu sempre tento ler ao máximo, meus irmãos, como que a leitura abre portas pra gente, sabe? Abre a nossa mente, a gente busca, né, se nutrir de coisas boas. De coisas ruins, gente, pelo amor de Deus, não se nutre não. A gente tá precisando se nutrir de coisas boas, né? Hoje eu até falei com umas amigas o quanto eu tô triste de quantas pessoas estão ferindo as outras. As pessoas estão feridas, ela quer ferir as outras, por simplesmente elas estarem feridas. Isso é muito triste, porque é muitas pessoas fazendo isso, gente, todos os dias, e não estão se percebendo disso. Então vamos buscar leituras edificantes, ver filmes edificantes, o que a gente está nutrindo com nossos olhos, com nossos ouvidos, para que da nossa boca e do nosso coração saia mais empatia, para que a gente possa levar luz a todos nós. Eu tenho falado muito sobre isso, da gente levar luz, da gente ser gotinhas de esperança para as pessoas. E que nós possamos levar o nosso conhecimento de forma prudente e empática para aqueles que ainda não comungam da mesma ideia, né, dos mesmos ideais que os nossos. Então, que a luz do Senhor esteja com vocês, que a reflexão e o estudo de hoje, traga a reflexão necessária para todos vocês. Eu gosto de finalizar sempre falando isso para vocês, vai ser o meu bordão, né? Que o estudo sempre traga a reflexão necessária para o nosso burilamento, para a nossa edificação moral. Uma boa noite, que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Beijos no coração.